one thing, so I don't know whether it is a personality trait or whether it is just a culture in our schools. Um, it's hard to know which came first, whether teachers came to schools this way or whether schools developed this afterwards. But one of the really striking two facts about schools that we need to figure out a way to transform. One is that there's people are very uncomfortable with the idea of differentiation. People are very uncomfortable with the idea that there is a difference in practice in different classrooms. But think about it. If everybody in Brazil was equally good at football, there would be no national, team in Brazil. Like, so if everybody were equally good, had an equal talent, there wouldn't be the focus on excellence and the development of excellence. So some more comfort with recognizing that there is a standard of excellence that we should all be striving for is something that doesn't come naturally in schools in the United States, and I suspect is probably true in Brazil as well. So that working on that idea of differentiation and having people feel comfortable with it is a huge culture change, a big change. A second thing is the autonomy that both Maria Elena and Claudia mentioned, that there is a norm of academic freedom, we call it, a norm of classroom autonomy that means that each teacher is sort of making it up on their own, is sort of reinventing pedagogy with their every day on their own, and some are really good at it and some are not. So actually one of the things I often hear is that the problem with the education sector is that there's not enough innovation. I don't think that's the problem. Actually, just the opposite is true. That in fact everybody reinvents the wheel every day. The problem is that the innovation never builds on what had been built before. There's no innovation on existing best practice. It's self-creation. It's a craft rather than an improvement. And that is a trait that somehow we need to break. And I don't think that is broken without some conflict. That cultures don't change without a culture conflict. That of course there are ways to do it to try to minimize the conflict, but there would have to be some willingness to carry through, because clearly the idea that there is excellence and that principals and others should be playing a role in providing feedback on practice will run counter to both of those norms. And I don't know whether they're personality traits, but they're certainly characteristics of the social environment in schools that somehow we have to change. Or I guarantee if we don't change them, we won't see substantial improvement. Uma outra, não in Portuguese, so you have to. I think you need simultaneous translation now. Uma pergunta a respeito de se não há, enfim, na sua visão, qual a importância de um treinamento continuado do professor? Houve uma ênfase grande, digamos, no estágio probatório. Isso significa
que os ganhos a partir desse momento são ganhos menos importantes e que, portanto, não valeria a pena investir nesta formação continuada do professor? E anexa a essa pergunta, o que é um professor eficiente? Boa pergunta. Esta é a mais difícil. So, in the U.S., we have a long history of investing heavily in professional development. So every school district has often a large budget for what's called professional development, which not every single study, most studies that have been done on the impact of that professional development has shown very little impact on student outcomes or even on teacher practice. And so I have not given up on the importance of professional development, but I think we have to have some hypotheses about why it has not worked in the past, and so have some models for how it might, have some ideas about how it could be changed in the future. I think one of the things that has been missing is that individual teachers are not sent clear messages about their particular strengths and weaknesses. And so it's funny, we say that instruction needs to be individualized for individual students. We need to make sure that we differentiate our instruction, but we never apply that same thing to professional development or training of teachers. We don't say, oh no, actually the training that Tom gets or the training that Dennis gets is based on an initial assessment of my strengths and weaknesses or Dennis's strengths and weaknesses. So I think, but first, obviously, if you're going to do that, you have to have some clear criteria for what are the things that will be assessed for in terms of strengths and weaknesses. And with this is often posed as a mutually exclusive set of options. Do you focus on selection or do you focus on training? I think that's a false dichotomy, because remember, I showed you people who are strong at something get better faster. If we are more selective at tenure time, we will have a group of teachers for whom there will be a higher payoff to investing in training. Like that training is more valuable for people who are starting out strong in something and just have things that they need to work on to improve. I've never seen any study that has shown that we know how to turn a very low performing teacher into excellent. I've not seen a single study that has implied that. I have seen some isolated studies, not many, that show you can move an average teacher to a little bit better. So what we need to be doing, I don't think there's a trade-off between these. I think we can do them both. That if during the probationary period, maybe it requires a change in law, but I think that would be the place to burn some political capital if it's required. If there were a more serious standard at tenure, there would the groups of, and if we had ways of retaining the most effective teachers at that tenure time, there'd be a group of young teachers who would be ready for the investments in professional development at that point. And I do think that there are likely to be some effective models of professional development, but I feel like I don't know yet exactly what are all the components of that. We need to be figuring that out in the next few years.
Like, what's the most effective way to try to improve a teacher's effectiveness? Maria Helena quer dar uma... Ela disse um palpite, mas eu imagino que seja uma opinião. Então, você... Não, é sobre formação continuada, né? Eu acho que esse é um tema que sempre aparece. Nas pesquisas brasileiras também a formação continuada mostra que o impacto não faz diferença, né? Quer dizer, as avaliações do INEP mostram que professores com formação, com programas de formação continuada e professores sem programa de formação continuada, o resultado, o desempenho dos alunos é o mesmo. Eu acho que o ponto principal, me parece, é focar no objeto central da política educacional, que é o currículo, né? A Cláudia falou do currículo, um pouco antes do Rio de Janeiro, nós implantamos aqui em São Paulo o currículo estruturado, e o programa de formação continuada, eu imagino que em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, no Brasil inteiro, ele está cada vez mais focado no currículo. Há uma tendência no Brasil de currículos estruturados, né? Há uma tendência geral, quer dizer, todo mundo acha que os professores saem das faculdades despreparados, então é necessário ter um currículo e um material organizado para o trabalho do dia a dia. E para isso, a capacitação em cima do currículo, ela ajuda, porque ela apenas é, digamos, um enriquecimento da formação para que o professor use da melhor forma possível os materiais disponíveis. Então, eu acho que depende muito do que se chama de formação continuada. Quando eu fui secretária municipal de educação de Campinas, os cursos variavam de formação continuada oferecidos pela Unicamp. A literatura em Marx, a psicanálise de não sei quê, todos os cursos eram totalmente distantes das necessidades cotidianas dos professores, né? Eu me lembro que os professores de educação infantil, eles tinham, naquela época, escolhido um tema para fazer curso com a Unicamp de formação continuada. E o curso era A Revolução em Lenin. Né? Então eu falei, que bom, vocês estão preocupados em fazer revolução no Brasil? Não, nós só queremos aprender. Eu falei, mas vocês querem aprender com qual objetivo? O que vocês vão usar do curso para melhorar a escola de educação infantil do município de Campinas? Porque eu sou professora de ciência política e eu gosto da Revolução em Lenin por outras razões. Né? Então eu fiz essa pergunta e ninguém sabia me responder por que eles tinham escolhido esse tema. Então é um tipo de curso de formação continuada que não vai agregar nada à formação do professor, embora tenha validade para outras finalidades. Então, sem nenhum tipo de, digamos assim, discriminação ideológica, não faz sentido ter uma formação continuada desse tipo. Agora, ter uma formação continuada focada nos resultados da avaliação externa e no currículo, para mim, eu acho que faz muita diferença, porque as avaliações externas, elas têm subsídios muito importantes para melhorar a formação e a capacitação dos professores. Está lá o Ruben Klein. Na área de matemática, por exemplo, os resultados, entender o erro na prova de matemática é crucial para poder melhorar o trabalho do professor em sala de aula. Então, é esse tipo de diferença que eu acho importante fazer. Quer dizer, menos do que dizer formação continuada não adianta, eu acho que depende muito do foco. Não sei se a Cláudia Cláudia, você quer acrescentar alguma coisa ou não? É que eu estou preocupada que você disse que é às 10 minutos, mas se eu puder ainda comentar... Por favor. Não, eu concordo com a Maria Helena. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que comentar sobre formação continuada. Primeiro é essa que ela falou, é com base no currículo. Vamos parar de discutir sexo dos anjos e vamos discutir o trabalho a ser feito. A segunda questão é a questão muito interessante que o professor Ken trouxe sobre a diferenciação. E daí entra a ideia de você ter professores que são tutores. Eu não saberia traduzir isso em inglês, espero que estejam... Mentors. Seriam os mentors. Isso já se usou na prática brasileira e eu acho que a gente precisa retomar, porque aí é uma ajuda individualizada, é ajudar a observar a aula do colega,
ajudar a observar a aula do colega, dar um retorno e estudar juntos. No Rio de Janeiro, isso não estava sendo implantado porque, entre outras coisas, não havia tempo de estudo, o HTT, como é que vocês chamam aqui? A da HTPC nós não tínhamos no Rio de Janeiro. Parece o nome de inseticida. É mais ou menos. Mas eles não tinham tempo de estudo conjunto ou de reflexão sobre a prática. Isso eu acho que é formação continuada em serviço. E essa é tanto individual quanto de equipe. E as duas coisas são fundamentais. Porque, além do currículo, a outra dimensão importante é a prática do professor em sala de aula, porque o mesmo currículo pode ser passado de diferentes maneiras. Eu vou fazer uma última pergunta e eu acho que a pergunta pode ser respondida pelos três, porque ela vai ao encontro dessa questão da diferenciação e da diferenciação traduzida em remuneração diferenciada, né? Qual é a opinião de vocês, aí para Tom, para Marilena e para Cláudia, sobre, digamos, a validade e a eficiência do ponto de vista do objetivo de assegurar melhor ensino-aprendizado, de oferecer remuneração diferenciada para os professores com base em critérios de performance? A pessoa que fez essa pergunta lembra que Nova York acabou de recuar nesta política. Tom, your turn. So, this has been a hotly debated topic in the United States. And I think that our thinking about this has not been as subtle as it needs to be. That first we need to try to understand what are the sources of the differences and effects that we see, because what we understand the sources to be will have an effect on how we design the compensation system. So if you think that the main thing underlying the differences in achievement gains that we see is about effort, like if you think it's about, oh no, we've got to get people to work harder, then you have to have a system that is based on student achievement gains, and is based on student achievement gains every year. So it's got to be, okay, or we have a saying in English, you know, what have you done for me lately? You know, if it's about effort, that's the way you need to think about this. If, though, you think that much of the difference that we see is due to talent and accumulated skill, then you'd be more willing to design a system that, for instance, at tenure time, if you're confident you've identified your high performers, you could commit to them for, say, 5 years of higher pay. So if it's not, you don't have to say, what have you done for me lately, if you're at least confident that you've identified somebody who has a lot of talent. Now, the fact is, it's probably some mixture of the two. It's never one or the other. But the mixture between longer-term commitments based on demonstrated performance and annual pay based on your most recent results will depend on what's the mixture of effort versus talent and skill. And there have been a few studies in the U.S. One of them in particular was a careful randomized controlled design that of a study that focused on effort that there didn't show much of an impact. So, but if it was talent and accumulated skill, that's not where they designed a study that was perfectly designed not to find that, because the way they focused on the study was, okay, we'll limit our analysis to a group of teachers that stays the same from one year to the next. But if it's about talent and accumulated skill, the way these
merit pay would have an impact on student achievement is by retaining better teachers and attracting better teachers. And what we've not seen is studies that look at the impacts of those, although it would be surprising if education is unlike every other field. It's possible, I guess, that pay has no effect or no relationship to effectiveness, but every other field, in fact, education itself uses grades to motivate students. So yet we're hesitant about using grades or anything for motivating and rewarding excellence in teaching. It's ironic, but this, I think, runs directly counter to the non-differentiation norm that in schools. Eu concordo em grande parte com o professor Thomas Kean, porque eu acredito que é muito importante combinar uma política de valorização dos professores, primeiro, com salários iniciais muito atraentes, com mecanismos de seleção cada vez melhores, como disse a Cláudia aqui, quer dizer, fazendo concursos mais bem desenhados para poder selecionar melhor os professores, com um programa de estágio probatório que realmente avalie e possa eliminar aqueles que não têm vocação ou não têm perfil, e, a partir daí, com uma política que combine uma avaliação por desempenho, mas que já comece num patamar elevado. Quer dizer, o que eu acho mais importante de um programa de remuneração variável é ter condições de oferecer um início de remuneração muito atraente, senão não vai funcionar, né? E aí a remuneração variável, o que eu acho complicado é, especialmente aqui no caso brasileiro e especificamente no estado de São Paulo, acho complicado a avaliação individual, quer dizer, há uma estrutura sistêmica que dificulta muito a avaliação individual. Então, eu acho que aqui se adapta melhor uma remuneração, que na verdade é um incentivo para o conjunto da equipe, para o time, para a equipe da escola, para que todos tenham um estímulo, né? Mas isso combinado com diferentes critérios que podem considerar desde o desempenho da escola até outros aspectos, como, por exemplo, o survey dos alunos, que eu achei muito interessante, que nós nunca fizemos no Brasil e que me parece muito interessante. Gostei da ideia. Quem sabe ainda aplicamos aqui em algum lugar. Eu acho que... agora está bom. Bom, de novo, estamos convergentes. Eu acho que concordo com o professor Kean que não é possível que a educação seja completamente diferente de outros campos de atuação na sociedade. Quer dizer, em todos os melhores profissionais devem ser reconhecidos, em todos tem que se destacar. Quando a gente fala que o professor não é reconhecido, ninguém é reconhecido na igualdade. Eu falo assim, vamos reconhecer uma categoria profissional. Temos que, lógico, dar status social a uma categoria profissional, mas o reconhecimento se dá na diferença, em alguém que fez a diferença. Então, nesse sentido, primeiro concordo, independentemente dos resultados provados em pesquisa. Mas a nossa experiência no Rio de Janeiro tem mostrado uma coisa interessante. Nós também recompensamos lá, a gente chama de prêmio. Nós damos prêmios às escolas que atingem metas muito desafiadoras de aprendizagem dos alunos. E o que nós conseguimos de prático, e agora eu já estou com os resultados do IDEB, não posso divulgar, mas estou, é que a gente observa que as escolas que começaram com desempenho médio, mas pegaram esse sistema, porque nós damos prêmios todos os anos, um ano com base no IDEB, outro ano com base no IDRIO, que é o nosso índice
próprio, colocaram metas pela escola inteira, discutem, se organizam para aquilo, e, de fato, tem um potencial mobilizador da equipe escolar muito grande, inclusive de pressão grupal naqueles que não estão avançando bem. Tem alguns riscos? Sim, tem alguns riscos. As séries avaliadas não serem todas e, de repente, há uma alocação preferencial de professores nas séries cobradas, que é uma coisa que o sistema vai corrigir, que nós vamos ter que corrigir. A outra coisa que eu queria comentar é, se pegando aquele elenco de ações que a Maria Helena falou, a questão da seleção do professor. Nós decidimos, mesmo com o cuidado com a palavra inovar que o professor Ken teve, inovar na questão da seleção, né? Com base na pesquisa da Bernadette Gacho, chegamos à conclusão que nós temos que fazer nossa parte. Então, a prova de professor no Rio passou a ter, além da prova escrita, prova didática, como tem a universidade. Então, nós temos prova prática. Então, uma banca assiste a aula dos professores, e isso faz muita diferença. Por último, eu queria enfatizar que o prêmio não é só a questão de pagamento. Quer dizer, os relatos, nós resolvemos quebrar alguns mitos, e para pegar uma metáfora de futebol que foi pega aqui, né, e dizer, sim, quem são os melhores, quem foram os que mais evoluíram e quem são os melhores. Inclusive porque a gente tem avaliação turma a turma e chegamos nos professores, por exemplo, na alfabetização, na avaliação externa da alfabetização, nós sabemos quem são os 10 melhores alfabetizadores da nossa rede. E nós demos visibilidade para eles e perguntamos, gravamos depoimentos do que eles fazem em sala de aula e usamos como material de treinamento dos outros professores. E termino com o relato de uma dessas professoras alfabetizadoras, que ela, aos prantos, perguntou: como é que vocês me descobriram? Eu, há 20 anos, sou professora alfabetizadora. Nós temos 1.600 turmas de primeiro ano. Ela é uma das 10 melhores. E ela estava surpresa que, finalmente, depois de 20 anos, descobriram que ela existe. Porque os alunos dela, 100% deles se alfabetizaram com 3 alunos com deficiência incluídos na sala dela. Só uma pergunta, ela tem nível superior ou é normal? Ela não tem nível superior completo. Eu tinha certeza. Bom, gente, eu vou encerrar. Tom, muitíssimo obrigado. Tom fez um imenso esforço, ele veio para cá para ficar 1 dia e meio, está voltando hoje à noite. Então, ele é uma espécie de combinação de grande esforço com enorme talento, né? E obrigado também a Maria Helena, que já não está mais prestando atenção em mim, e para a Cláudia. E a vocês também pela presença. Obrigado.